Rapaz, só tem uma coisa que me deixou agora mais puto que os 3-0 que o Palmeiras tomou do Fortaleza. Tinha gravado 2 vídeos aqui para postar, 2 vídeos para editar e postar. Percebi que tinha esquecido que o microfone estava desligado. Já estava no finzinho do segundo. Bom, Paulo Calçade falou a respeito do sacode que o Fortaleza deu no Palmeiras nesta noite de quarta-feira. O Palmeiras foi atropelado pelo Fortaleza. Se você estava em Nárnia, estava em Marte, em Júpiter, sei lá onde, o Palmeiras tomou 3-0 do Fortaleza lá no Castelão. E foi pouco, hein? Poderia ter sido até mais. Paulo Calçade tem uma análise intrigante a respeito aí dessa derrota do Verdão, que segundo o próprio William vai falar para você aí, não é comum na era Abel Ferreira. Vamos ver o que o Paulo Calçade vai falar. Mas antes, claro, confira aí a tua inscrição, já prepara o seu like também, deixa o seu comentário aí. Você concorda com o Paulo Calçade nessa análise? Olha o que ele falou. Vamos lá, o Elton até falou, tô curioso para ouvir o Abel Ferreira. Hoje é o dia. Vamos lá. Primeiro dizer que o nosso adversário foi extremamente eficaz e mereceu ganhar. Segundo, dizer-vos que durante o jogo todo faltou lucidez e frescura física aos jogadores como ao treinador. É verdade, falaste no primeiro erro de saída de bola, num lance em que nós sabemos que o adversário é fortíssimo, mas quem cometeu os primeiros erros neste jogo fui eu. Portanto, o máximo responsável da derrota 2 sou eu. E depois falar da dureza que é este campeonato, falar da dureza que é há 4 jogos seguidos que estamos a jogar de 2 dias, mais esta deslocação aqui. Seguimos, acho que foi um acidente de percurso, uma primeira parte onde, na minha opinião, nós fomos melhores. A primeira grande oportunidade é nossa. Para vocês verem o nível de eficácia do nosso adversário, o centroavante deles, o Lucero, rematou 3 vezes e fez 2 golos. E o futebol é isto, dar os parabéns ao nosso adversário que foi melhor, aproveitou o fator casa, aproveitou a frescura física. Eu acho que a forma como sofremos os golos, quer o primeiro, quer o terceiro, é demonstrativo daquilo que eu estou a falar, né? Quando tu vês o lateral esquerdo do adversário a passar por no meio da nossa equipa e fazer gol, não são coisas normais na nossa equipa. Mas como te disse, se tiver que arranjar uma justificativa, os primeiros erros foram do treinador, e depois, como te disse, achei que a equipa sobretudo na segunda parte, porque não me lembro de uma oportunidade na segunda parte. Enquanto na primeira criamos, fomos melhores, na segunda não conseguimos produzir. Como te disse, é seguir em frente e reparar os jogadores, que agora mais importante é isso. Boa noite, Abel. André Carvalho, da FM Conexão CP. Eu vi que você veio à Arena Castelão hoje com a proposta de 4-3-3. Você teve uma boa posse de bola no primeiro tempo, certo? Mas e também que esse esquema precisa de uma recomposição do meio de campo da defesa. Eu queria saber viu essa situação, principalmente nos contra-ataques do Fortaleza. Não fomos. Boa colocação, boa pergunta. Não fomos. Nós somos bons nisso, não fomos frescos a precaver a transição do adversário. A forma de precaver a transição do adversário é não perder a bola. A primeira forma, quando nós estamos a propor jogo na primeira fase, da fase da construção, é não perder a bola da forma que nós perdemos. Porque está numa altura que tu estás a propor jogo, tens a equipa aberta e no momento que perdes, e os jogadores sabem que eu falei isso. A gente tá com um probleminha aí no áudio do Abel Ferreira, vamos ver se a gente consegue recuperar, mas aí, Calçade, que eu ia passar a bola pra você, né? Tá aí, então a gente falando aqui, foi culpa, não foi do Abel? Qual é a conta do Abel nessa? Ele já falou, né? O máximo responsável fui eu aí. Mas antes, Calçade, vamos pro Abel de novo, que agora o Abel vai voltar a falar. O homem não deixa você falar, Calçade, vamos lá. A transição ao adversário na fase de construção é não perder a bola. É não perder a bola. E infelizmente o adversário, na primeira oportunidade que teve no jogo, na primeira transição que teve no jogo, na primeira vez que atacou a nossa baliza, fez golo. Isso deixou o adversário super confortável. Enquanto nós na primeira parte, como te digo, conseguimos criar, conseguimos isolar o menino, tivemos a finalização 2 do Rony, tivemos uma do Mike, na segunda não me lembro de nenhuma. Hoje nada correu bem, começando pelo treinador e acabando nos jogadores. E o Palmeiras, hein?
Que sapecada, hein? Fortaleza fez 3-0 no Palmeiras. Olha, na era Abel, o Palmeiras só tinha perdido de 3-0 2 vezes na vida. Uma pro Internacional, última rodada do Campeonato Brasileiro, que já não valia mais nada, pro Palmeiras, né? E o ano passado perdeu pro Flamengo por 3-0. Ponto final. Ou seja, o Fortaleza aplica no Palmeiras uma das piores derrotas da era Abel Ferreira, hein? Flamengo, agora o Fortaleza e antes tinha perdido também pro Internacional. E a gente começa falando sobre esse jogo e é o seguinte, hein, o Elton, a gente pode apontar o dedo dessa vez pro Abel, que tá muito na conta dele essa derrota pelas escolhas que ele fez. Palmeirenses estão loucos da vida, hein, Elton? É isso, William. Boa noite pra você, companheiros, fãs de esportes. Eu tô curioso pra ouvir o Abel Ferreira. Também, muito. Porque eu sei que ele vai falar duas coisas. Talvez em outras palavras. A primeira é: o gramado do Castelão não me permitiu colocar os meus principais jogadores. Ok. Eu acho que ele vai citar o fator gramado. Lembrando que ele tá de olho no jogo de segunda, né? Segunda-feira que vem tem um clássico contra o Corinthians. Mas tá longe, né? Tá, mas sabe como é que é, né? E o segundo ponto é justamente o desgaste físico, né? Que ele já tinha citado em outras oportunidades, que isso impacta no jogo dele. Mas a escalação também deixou a gente bem curioso, né? Dobra de laterais, por mais que o Mike já tenha feito e faz muito mais hoje, né? Um ala como em relação a ser um lateral. O Caio Paulista, que começou nessa posição de ponta, né? De jogar um pouco mais à frente, virou lateral depois no Fluminense e no São Paulo, mas é um cara que tem essa característica, são caras acostumados a fazer isso. Mas era justamente a antítese do que o jogo pedia, né? Que é um campo pesado, que é um campo que realmente tem muitos problemas, né? O campo do Castelão, o próprio Fortaleza reclama, os adversários quando vão para lá também reclamam, mas era um jogo de transição rápida que o Fortaleza soube aproveitar melhor. Foi um Palmeiras com a rotação um pouco abaixo e o Fortaleza que está recuperando também a sua essência, né? Perdeu o Moisés lesionado na final da Copa do Nordeste, o Breno Lopes, que é um conhecido, né, da torcida do Palmeiras, por essa relação com o Palmeiras aí, o Fortaleza também fica prejudicado, mas é um time que tem, de novo, né, essa identidade de jogar nessa transição rápida, aproveitando os espaços deixados pelos adversários quando jogam no Castelão. O Palmeiras não entendeu essa rotação e o time do Fortaleza aproveitou muito bem. É bom lembrar que o Fortaleza arrumou um empate com o Galo recentemente, né? E na última rodada, e agora vencendo o Palmeiras em casa, dá uma arrancada boa, chega aos 17 pontos ali na tabela de classificação. Por falar em Galo, a gente vai falar também da excelente vitória do Atlético, estava precisando se reencontrar com a vitória no Campeonato Brasileiro, outra equipe que está ali com 17 pontos, venceu o Internacional por 2-1, e a gente vai passar também pelo empate do Corinthians, o empate com sabor de vitória, né? Porque o Cuiabá teve ali para resolver a parada, teve ali para ganhar o jogo, teve um pênalti a seu favor, desperdiçou, e o Corinthians conseguiu arrancar um empate. A gente vai falar também, Corinthians que permanece na zona do rebaixamento. O campo, o desgaste físico, essas coisas justificam as opções do Abel hoje, ô Leonardo Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite ao nosso fã do esporte. O problema era que se ele queria ter o time mais forte possível contra o Corinthians na segunda-feira, ele ainda por cima saiu com 2 baixas, né? Saiu sem o Aníbal e sem o Aníbal Moreno. E são 2 desfalques importantes, sim, pelo contexto atual do Palmeiras. Eu acho que o ponto é que as escolhas ele podia ter uma ideia com elas, mas elas não se confirmaram, né? Com esse quarteto, os jogadores mais ofensivos do Palmeiras, né? Que eram Mike, Gabriel Menino e Rony, né, e Caio Paulista. Mas talvez a substituição no intervalo não seria a que eu faria, né? Eu não tiraria necessariamente um dos zagueiros para melhorar a estrutura do time com a entrada do Veiga. E no mais eu senti o Palmeiras muito em dificuldade pelas questões que o Elton já levantou aqui, né? Não entender exatamente o que o Fortaleza queria do jogo e que tipo de armadilha o Fortaleza queria provocar. Mas lembrando sempre que, antes de tudo, é uma vitória do Fortaleza. Sem dúvida. Né? Bela vitória do Fortaleza. Que perde Zé Wellison logo no começo do jogo, aos 8 minutos, que entra o Lucas Sacha, mas que tem no Hércules um jogador que cresce a cada jogo, né? Impressionante a bola que ele joga, a enfiada que ele dá pro Pikachu ali no segundo gol. No gol do Lucero é fantástica. O Lucero é o tipo de centroavante que todo time gosta de ter, né? Que como tem facilidade para definir, como define bem, como ajuda.
E o Fortaleza é o time que, assim, tem times que estão sofrendo muito com desfalques, é verdade, em função de Copa América, sequência de jogos, mas em termos de logística, ninguém sofre mais que o Fortaleza nesse campeonato em termos de número de jogos, deslocamentos, sequências complicadas, e o Fortaleza naturalmente, em função disso, até oscila muitas vezes. Mas hoje foi um resultado, não foi um resultado mentiroso, né? Você pode falar, 3-0, às vezes chegou 3 vezes, fez 3 gols. Não, acho que hoje o resultado foi do tamanho que foi a superioridade do Fortaleza, né? Foi um 3-0 daqueles bem dados mesmo, hein, Vitor Birner? E aí eu quero saber de você também, aí a conta do Abel nessa história. Tudo bem, William? Boa noite a você, Elton, Léo, professor Calçade, aos fãs do esporte. Eu vou muito na linha do que disse o Léo. A ideia do Abel, em primeiro lugar, foi poupar os jogadores, acho por causa do calendário e também porque tem o clássico. Alguns titulares hoje, inclusive, não foram titulares, entraram depois durante o jogo na partida anterior. Pela necessidade. Exatamente, contra o Juventude, e aí ele vendo a questão física também, né? Aí hoje também outros acabaram sendo poupados, enfim, os que tinham sido entrado durante o jogo no anterior, nesse começar o jogo, alguns ficaram para depois, então ele vai tentando fazer esse esquema devido ao... Eu não acho que a dobra de laterais é uma ideia ruim, ao contrário, acho que a ideia é até boa. Né? Você tem 2 jogadores ofensivos pelo lado, você consegue fazer pressão alta se for necessário com esses jogadores, você consegue ter caras que puxam o contra-ataque, mas ela foi muito mal executada. Muito mal executada, mas muito mal executada mesmo. E aí teve um terceiro aspecto, isso me chamou bastante atenção. Eu não acho que é uma crise, não acho que é um problema no Palmeiras, eu acho que é um momento da equipe, dessas oscilações normais que acontecem no futebol brasileiro. Contra o Juventude, o Palmeiras ganhou. Mas o Palmeiras deu mais espaço do que o time do Abel costuma dar. Os espaços hoje foram um pouco maiores, porque obviamente o Fortaleza é bem melhor que o Juventude na construção. Mas eles estavam ali do mesmo jeito que estiveram no jogo anterior. E hoje o Fortaleza aproveitou. Né, tanto em contra-ataque, quando uma marcação ali, o jogador entra pelo meio, né, constrói entrando na área com a bola, carrega a bola muito mais do que normalmente a gente vê os jogadores que atuam contra o Palmeiras conseguirem fazer, porque sempre quando você passa por um marcador tem outro atrás em cima, e se o de trás não estiver em cima tem um terceiro jogador. É um time de pressão, sem espaço, que vai dominando o jogo taticamente e mentalmente. Hoje o Palmeiras não dominou nem taticamente e mentalmente, como deu espaço, ele foi sucumbindo ao longo do jogo e não mostrou o poder de reação usual. Parabéns pro Fortaleza, acho que é um jogo ruim do Palmeiras. Em breve tudo deve voltar ao normal na equipe do Abel. Você não é um cara de culpar ninguém e de atribuir a culpa aos jogadores. Ele nunca fez isso. E não seria agora, porque ele deixou no banco o Veiga, tinha o Veiga, o Flaco Lopes e o Estevão. Poderiam jogar ao lado do Rony e seria outro Palmeiras. Mas ele é que está lá dentro no dia a dia e ele sabe um momento que não é para escalar. Não é uma questão de maldade, de viajada, porque ele resolveu poupar à toa, sabendo o grau de dificuldade que enfrentaria em qualquer equipe ao jogar com Fortaleza. Então, sim, ele sabe. Não é daqui, sentado aqui, que a gente vai dizer quem é que deve e quem é que não deve jogar e qual é o motivo. Ele sabe isso muito bem. Só que ele acreditou num formato que realmente não deu certo. Ele já jogou com formatos esquisitos e ganhou a maioria dos jogos. Então, quando você vê um time todo diferente, mexido, montado pelo Abel, você espera, porque geralmente é uma formação confiável. Mas o formato tinha lógica, você não acha? Hoje não foi. Só que tinha um detalhe, né? Quem é que faz gol nesse time aqui, normalmente? Escalado. Caio Paulista? Não. Gabriel Menino? Não. Piquerez? O Mike, eventualmente? Quem tem feito Zé gol, Rafael? Estevão, Aníbal Moreno? Eu digo, gol daquele cara que... não um gol de escanteio, tal, de jogadores... Caras que têm facilidade de entrar na área e marcar. Sim, não tinha esse jogador, só tinha o Rony. Ele acreditou no formato que ele imaginou. Eu vou poupar os jogadores e vou travar o Fortaleza. Então ele tinha Marcos Rocha, o Naves, Murilo, Mike, Piquerez, Zé Rafael, Aníbal Moreno, Menino, Caio Paulista, Rony. Mas não funcionou e... Mas em tese você concorda que o time deveria estar mais bem protegido
Mas do que... esteve, Perfeito. Não, foi uma teoria pré-jogo. E no segundo tempo abriu mais, né? E aí entra um fator complicador, que é o adversário, né? O adversário complica a vida. O gol no começo do segundo tempo, antes de qualquer adaptação prática à mudança. Aí rouba tudo. Aí o Birner já colocou também a parte mental, né? O Palmeiras mentalmente não se recuperou do segundo gol sofrido ali. Depois do segundo gol, ficou mais vulnerável a tomar o terceiro do que a voltar pro jogo. Aí mesmo com a entrada desse jogador, entrada de Veiga, o Palmeiras não conseguiu melhorar. O gol do Bruno Pacheco, acho que fala... Assim, é o gol que o Palmeiras não tem o hábito de tomar. O próprio Abel falou isso, né? Acho que o gol do Lucero diz mais, porque na coletiva ele cita que na primeira bola que o Fortaleza chega na nossa área, eles marcam. O Fortaleza cansa de fazer isso. Sim. A temporada inteira, aliás, mais de uma temporada, o Lucero é o jogador que, quando é titular, porque o Vojvoda já fez algumas adaptações, né, quando o Lucero não está. O Thiago Galhardo perdeu espaço no início da temporada, teve a questão lá no jogo contra o Sport, ele pediu para sair, foi pro Goiás, voltou o Renato Kaiser, que é um cara para jogar ali de referência, mas muitas vezes ele tem usado o Pedro Rocha como falso 9. É o único cara que joga ali por dentro que faz esse trabalho diagonal, né, de sair do meio para jogar nas pontas. O Lucero é o cara do centro da área. Muitas vezes ele faz essas diagonais curtas, mas não é para a linha de fundo. Então ele vai atacar o espaço por dentro, como ele fez no gol. Não é uma novidade. Então o Fortaleza, ele fez isso, inclusive, algumas vezes no jogo. A tentativa do Vojvoda era... Talvez o Vojvoda tenha pensado o jogo com o Rafael Veiga como titular. Sim. Então quando ele pegou a escalação, dá uma facilitada, porque o Palmeiras naturalmente vai jogar pelos lados, a bola vai passar pouco por dentro, vou colocar o Hércules um pouco mais à frente, que é um cara que tem capacidade de construção por dentro, para fazer esse corredor central. E usou o Lucero justamente nesse espaço. O Fortaleza condicionou o seu jogo com 1-0 e conseguiu controlar. Então acho que a proposta do Palmeiras não deu certo, não foi pelo gol no começo, mas eu acho que faltou entendimento de como o Fortaleza joga, e não foi um gol de novidade. Pega os gols do Fortaleza aí, pode ser o Lucero, pode ser o Pedro Rocha, até faz poucos gols, mas o Pochettino, né, mas o Pikachu por dentro também. Então acho que o Palmeiras, o Vojvoda entendeu muito bem ali naquela 1 hora que ele teve de receber a escalação no Palmeiras e começar o jogo, e conseguiu logo nos primeiros minutos, fazer o seu jogo. E aí condicionou a partida. Praticamente ia resolver. Agora, toda vez que pergunta para o treinador sobre o jogo, assim, não, jogo a jogo, calma, pensando nesse jogo, depois a gente pensa no outro jogo, no outro clássico. Hoje, até a última pergunta foi em cima disso, né? Acho que o Abel fez esse jogo pensando muito na segunda-feira. Você que vai tocar bola, mas é simples. Se hoje fosse o clássico e o próximo jogo fosse contra o Fortaleza, o time seria outro. Agora, no que impacta essa derrota no clássico? Ele já teria trabalhado no jogo anterior. Nos jogos anteriores, as mexidas. Sim. Porque assim, a gente às vezes olha... É o acúmulo, né? E é o que já passou e o que vem pela frente. Então o treinador, quando ele abre a planilha dele, tem um monte de jogos, ele não está só olhando para aquele dia. Fala, não, nesse jogo aqui eu preciso ter um time, o meu time principal é nesse jogo aqui. Clássicos são super respeitados. Então você tem São Paulo e Corinthians, no caso do Palmeiras, ele não vai encaminhar as escalações para quando chegar num clássico contra o São Paulo ou contra o Corinthians, falar assim, eu vou ter que poupar hoje. Por mais que todos valham os mesmos 3 pontos, o impacto anímico é totalmente claro, diferente. Você vale para Cruzeiro e Atlético, para Inter e Grêmio, para os clássicos no Rio. Isso aí é da natureza do futebol mundial. O teu rival, você vai com força máxima. E claro que tem 4 dias, né? Você tem a quinta, sexta, sábado e domingo. Essa é uma questão. O jogo é segunda às 8 da noite. Poderia ser a preocupação com lesão. Pode. Nesta sequência, o jogador vai ficando vulnerável. O jogador vai ficando vulnerável. Sim, só para te argumentos, o Fortaleza jogou nos dias 13, 16, 19, 23 e 26. Exato. O Palmeiras jogou nos dias 13, 17, 20, 23 e 26. Não foi tão diferente assim. Não, mas se a gente pegar todas as escalações, tudo bem, e a minutagem dos jogadores, talvez a gente... Agora você tem que parar e olhar. A gente chega a outra conclusão. Mas
o time, ele tem razão. O Fortaleza Fortaleza teve uma competição a mais no ano, né? Então acho que no acúmulo. E jogou quando o Palmeiras estava folgando, que foi na data FIFA dos amistosos. O jogo do Palmeiras é um jogo físico, né? E ele sempre fala isso, né? Sim. Então, o jogo de imposição física, você pode se impor pela força, você pode se impor pela intensidade, as duas coisas, a velocidade. O Palmeiras tem tudo, velocidade, tem força, tem a intensidade do jogo para recuperar bolas. E no jogo que isso baixa um pouquinho, acontece isso aqui. É até isso aí, internamente, ele deve usar até como exemplo, que não são muitos, né, no caso da trajetória dele de quase 4 anos no comando do Palmeiras, não é um time acostumado a essas pancadas. Então essas pancadas servem também para dizer, olha, lembra aquele jogo, baixamos aqui, ali, aquilo que normalmente fazemos, entramos pelo cano. Mas o Fortaleza foi perfeito, cara. Sim, a gente teve um encontro aí dos dois grandes trabalhos, né? Os dois mais longevos da Série A. né? E bons, né? A diferença deles é de 5 meses. E tem que ser bom mesmo, porque nenhum trabalho, o trabalho mais ou menos aqui já não dura. Imagina o trabalho ruim. Então tem que ser ótimo para durar esse tempo todo. Muito bem, tá então Paulo Calçade, professor Calçade, dando mais uma vez uma super aula de Verdão, ele que dá sempre aula a respeito do futebol brasileiro e espanhol, inclusive até internacional de outros países também, mas o espanhol e o brasileiro, ele está sempre ali muito antenado e dá aula de Palmeiras sempre. E ele falou aí sobre essa goleada do Verdão, que segundo o próprio William disse, a terceira na era Abel Ferreira. Tomaram aqueles 3-0 para o Inter, quando já era campeão brasileiro, com 4 rodadas de antecedência, aí na última rodada foi só os reservas para o Rio Grande do Sul, tomou 3 lá, voltou com 3 no saco. Daqui a pouco no Brasileirão 2023, embalou ali 5, 6 vitórias seguidas, nem lembro mais quantas foram, não é verdade? Curitiba, São Paulo, aí começou, e ganhou todo mundo, pronto. Daqui a pouco vem o Flamengo no Maracanã, o Palmeiras vai lá, leva uma sacolada, 3 também. E aí, daí pra frente, não perdeu mais até ser campeão. Inclusive, com um empate na última rodada ali contra o time do Cruzeiro e contra o Fortaleza no Castelão, também um 2-2, na verdade, você lembra desse ou não? E aí o Palmeiras campeão, pronto. Tomou 2-3-0 quando foi campeão, e agora o terceiro. Bom, se continuar tomando 3-0 sendo campeão, é um bom sinal, né? Quer dizer que o 3-0 desse ano já está tomado. Todo Brasileirão a gente tem um 3-0 aí, é campeão. Então, que seja assim esse ano também, né? Continue assim, só. Continue sendo campeão, hein? Pode tomar outra sacolada aí, meu. Tá de brincadeira comigo. Concorda aí com o professor Paulo Calçade? Se você concorda com ele, deixa aí o seu comentário. Se discorda, já começa a soltar os cachorros aí também, hein? Manda aquele like e não esqueça aí também de garantir a tua inscrição aqui no canal. Até porque tem esse vídeo aqui, ó, que você não pode perder, a coletiva do Abel, né? Olha só o que o Abel teve coragem de falar depois do jogo. O pessoal puto com ele com essa questão da escalação. Olha o que o Abel falou depois do jogo. Veja se você continua puto ou não com o Abel. Olha aí o que ele falou. Avante palestra.